Olá, boa noite. Olá, boa noite. Estamos aqui para retomarmos a nossa atividade da live do mês da ABS e estamos convidando os amigos e amigas para participarem da live de hoje, que é com Dario Galvão. Dario Galvão. Vamos ver se ele chega por aqui. Vamos ver se Dario... Já sei que já está por aqui. Opa! Boa noite, Dario. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, super bem. Na verdade, eu tô chamando você de Dario, mas é Dário. Você já me... Não, é Dario. É Dario? É. Eita, então fui eu que... Como dizem vocês paulistas, comi bola. Mas é normal, Dario não é muito comum, de fato. Normal. Então, bom, boa noite. Primeira coisa, obrigado, Dario, por ter aceito o nosso convite. Antes da gente começar, enquanto o pessoal está chegando aí aos poucos, eu queria apenas dar três avisos assim básicos, costumeiros, né? O primeiro deles é um pouco chato, que é sobre a anuidade, né? Então, a nossa associação, a Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII, a gente sobrevive por meio da anuidade que nós pagamos, né? Não é um preço exorbitante, mas é com esse dinheiro que a gente consegue pagar o contador, consegue pagar o suporte técnico, né? Aliás, o nosso suporte está aqui nos assistindo, que é Fábio, que é do site, que ele que organiza e nos socorre. Muito obrigado, Fábio, por estar aqui. Então, a gente tem algumas despesas, né, mensais, outras anuais, e é com esse dinheiro que a gente paga. Eu não estou dizendo isso para você não, viu, Dario? Eu sei que Eu você já já paguei, pagou. eu já Eu paguei. vi que você já pagou. É por isso que eu comecei dizendo, eu vou começar dizendo as coisas chatas primeiro. É, a segunda coisa é dizer que as datas, né, sobre o Congresso, né, o site, a divulgação sobre o Congresso que será em Saragoça, né, o Congresso da CIEDS, da Sociedade Internacional, as inscrições já estão abertas, o prazo, né, já está correndo, eu acho que termina esse mês as mesas, né? Os espanhóis são extremamente organizados, né? Antes de um ano as coisas já estavam todas encaminhadas, né? Então, eu gostaria de sugerir vivamente que vocês já começassem a se organizar, preparar, fazer inscrição, para que nós possamos estar em um bom número lá em Saragoça, tá? É uma cidade linda, o tema é sobre a igualdade, está um tema muito bom,
particularmente para todos nós, né, que trabalhamos com ética e filosofia política, mas também quem trabalha com história, né, literatura. E a programação, não só internacional, mas a programação local está muito boa, porque Saragoça é a cidade do Goya. Então, tem museus, exposições, a preparação toda está sendo muito bem organizada, né? Então, eu espero que nós possamos estar lá em um bom número, tá? A terceira e último recado, assim, não é recado, né? Mas a minha fala, assim, introdutória, é para agradecer a todos vocês que estiverem presentes. Dario, infelizmente, não esteve presente, né, porque estava fora do país, mas o nosso congresso foi, assim, um sucesso. Nós ficamos muito felizes, nós da diretoria, né? Agradeci efusivamente a diretoria, porque nós trabalhamos bastante, praticamente um ano que a gente trabalhou. A equipe de Belo Horizonte, liderada pela professora Karine Salgado, e o seu grupo de pesquisas Raízes e Asas, foi de uma acolhida, de uma generosidade, né, tipicamente mineira, assim, que foi uma coisa de fato muito, muito boa, né? Os estrangeiros ficaram muito bem impressionados. O nosso congresso, então, foi em junho. Em julho, teve a reunião do Comitê das CIEDs, que foi em Varsóvia, né? Eu estive presente e, assim, nos primeiros dias, o comentário dos corredores foi o congresso da ABES, o pessoal elogiando, né? Porque os franceses estavam lá e todo mundo, né, tava muita gente veio me cumprimentar porque já ouviu os comentários, enfim, dos colegas franceses e dos ingleses, né, que estiveram presentes. Então, isso foi uma coisa muito boa para dar, inclusive, uma segurança maior para a reunião do comitê que será em 2028, né, aqui no Brasil, precisamente em Salvador. Bom, eu não sou espanhol, mas nós temos também a nossa organização, né? Nós já começamos a fazer reuniões em Salvador. Semana passada eu estive em Salvador com o professor Genildo, né, que também faz parte da ABES, já fazendo os primeiros contatos para a gente se organizar para a nossa reunião do comitê em 2028. Então, eu insisto que essa reunião do comitê é extremamente importante, porque a partir da presença do comitê, a gente pode pensar, quem sabe, né? Quem sabe, talvez não serei eu, talvez não será Dario, mas a gente pode pensar numa possibilidade de um congresso aqui no Brasil, né? 2030 e tralalá, né? Por que não? Né? Já que a CIEDS demorou 60 anos para realizar uma reunião do comitê fora da Europa, dos Estados Unidos e da América do Norte, então pode ser que um dia a gente consiga organizar um congresso, né, aqui no Brasil. Mas isso é um projeto a longo prazo. Mas se a gente quiser, tem que começar hoje, né? Tem que começar já, né? Bom, esses eram as mensagens que eu gostaria de dizer. Eu gostaria, então, de passar a palavra a Dario, a quem, mais uma vez, agradeço por ter aceito o nosso convite, nossa primeira live pós-congresso, né? Então, Dario já participou da nossa primeira live, porque Dario ganhou o prêmio da melhor tese, né? O primeiro ano que a gente lançou, Dario foi o vencedor. E a gente fez a primeira live, tá no nosso Instagram, tá na nossa página do YouTube. E o livro, então, veio
né, à tona, já tem uns 2 anos que está em preparação, né, Dario? Demorou assim um pouquinho, mas finalmente ele está impresso, ele está bonito, assim, ao menos pelas fotos e pelas fotos do lançamento, está um livro. Eu já tinha lido partes, né? Não li integralmente, mas partes da então tese, né? E agora nós teremos, nós, os leitores, né, comuns, vamos dizer assim, podemos ler, né, Dario no formato livro. Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez Dario pela excelente tese e agora um excelente livro, né? Gostaria de dizer que este livro já vai ser uma das nossas referências aqui no nosso grupo de Ética e Filosofia Política e também do grupo Filosofia e Natureza, que nós mantemos aqui na UFES. A gente tem uma discussão bem interessante entre a filosofia e as questões ambientais. O nosso grupo, do qual participa o professor Evaldo, que também, né, discute Rousseau, as questões das águas, né, participam, e os nossos orientandos. Evaldo também, que faz parte da ABS, né? Então, o seu livro vai nos ajudar a melhor compreender outros aspectos dos séculos XVIII, particularmente no que diz respeito a essa relação entre os homens e os animais, como nós podemos, né, lidar melhor com os animais, né, a partir da iluminação do século XVIII. Então, mais uma vez, muito obrigado. E aí eu passo a palavra para você para nos ajudar a melhor compreender o seu livro e a diferença, né, entre a então tese e o agora livro. É com você. Legal. Bom, obrigado, Antônio, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo conversando com você. Num momento bastante diferente, né? Então, agora com o livro que saiu, estou com ele aqui em mãos, né? Para dar uma ideia pro pessoal. Então, eu acho que o que eu vou fazer é fazer uma apresentação bem geral aqui do trabalho que eu fiz. E aí, em seguida, a gente eventualmente pode entrar nessa questão metodológica como uma tese que vira o livro, né? Então, o livro foi lançado na Livraria Simples agora, no mês de agosto, tem alguns dias. O Pedro Paulo Pimenta e o Thiago Vargas participaram da mesa de debates comigo, foi super legal. Estou bem satisfeito com a maneira como tudo aconteceu. Conheci novas pessoas e novos interessados no tema, então foi bem legal. Então, começando essa apresentação geral do livro, então a tese durou 5 anos, né? Eu fiz alguns estágios de pesquisa, né? Algumas estadias de pesquisa longas na França e na Inglaterra. E como você falou, eu quis focar sobre o problema das relações entre o humano e o animal, né? E eu procurei trabalhar mais o problema sobre a perspectiva das faculdades intelectuais, né, dos animais, na verdade, como o que a gente reconhece nos animais como faculdades intelectuais e o que esse reconhecimento do mundo intelectual nos animais muda na maneira como a gente conhece ou entende as nossas próprias faculdades. Então, um debate que eu procurei trabalhar entre
alguns autores que eu vou apresentar daqui a pouco, né? Mas assim, em geral, eu procurei, acho que dá para falar isso, assim, é combater um pouco a ideia de que o século XVIII é puramente ou absolutamente antropocêntrico, né? Então, procurei trabalhar autores que procuram testar as fronteiras entre o humano e o animal e compreender o humano a partir do animal, o animal a partir do humano, né, com um condicionamento mútuo entre como conhecer o animal e como conhecer o humano. Então, assim, uma coisa, do ponto de vista de fontes, eu procurei conciliar dois tipos de texto, né, textos mais filosóficos, em que o animal aparece de uma maneira mais abstrata, né? Então, assim, eu penso em Hume, David Hume, Condillac, são os dois autores-chave dessa perspectiva mais filosófica. E, por outro lado, textos mais que a gente pode chamar de naturalistas, ou textos de naturalistas, que a gente chama de história natural, assim. Eu penso em Buffon e Leroy, né? Leroy, um pouco conhecido, superintendente de Parque de Versailles, e um autor super interessante. Então, ele fecha o livro, né? O último capítulo do livro é Leroy, é o que vai mais longe nessa continuidade, nessa promiscuidade entre humano e animal, né? Então, Buffon e Leroy, eles são próximos da filosofia, assim, na verdade, a separação entre história natural e filosofia é muito complicada na época, como sabemos, mas então eu posso fazer essa separação porque no Buffon e no Leroy eu procurei trabalhar textos em que o comportamento animal é o foco, então eles estão procurando descrever como o lobo reage em tais circunstâncias, como que o cervo vai fazer para fugir do caçador. Então eu procurei focar nesse tipo de texto que eu adorei ler, assim, me deu novos ares, né? Novos ares, assim. Então, lendo filosofia, às vezes textos mais duros, claro, Hume, delicioso ler, mas ainda assim começar de repente a trabalhar textos em que a gente está, eu estou aprendendo sobre comportamento animal, sobre os pássaros, a linguagem dos pássaros, foi muito bom. Então eu gostei bastante de seguir essa linha. Como eu disse, esses autores, considerando esse escopo, eu procurei mostrar como tem uma perspectiva continuista, né? Dá para dizer continuista, ou seja, não tem uma diferença de natureza entre humano e animal, mas uma diferença de grau. Então eles vão, em geral, cada um da sua maneira, defender essa perspectiva. Então teria uma diferença de grau de complexidade em tais faculdades intelectuais, que essa diferença decorre de uma diferença orgânica, corporal, sensorial, né? Dependendo do tipo de corpo, você tem tais faculdades que vão ser mais desenvolvidas ou menos. Então, assim, cada espécie vai ter o seu mundo intelectual de acordo com o corpo, de acordo com o meio ambiente natural dessa espécie, né? Então, por exemplo, o caso da linguagem é muito interessante. Então, o Leroy ele defende claramente que os animais usam, que eles são dotados de linguagem articulada, né? Ou seja, eles usam palavras como os humanos, né? Então, ele não está defendendo isso de uma maneira vazia, de uma maneira
retórica ou apenas brincando. Tem uns textos mais de diversão, inclusive um texto que tem esse nome, Amusement philosophique sur le langage des bêtes, se eu não me engano, que vai trabalhar essa questão da linguagem dos animais, mas de uma maneira que articula filosofia e um texto menos rigoroso, vamos dizer assim. Mas o Leroy não. O Leroy ele vai mostrar na natureza casos concretos de comportamento dos animais que, segundo ele, comprovam que os animais conseguem falar. Então, os animais falam e, por exemplo, ele tem o caso da mãe que defende a sua família, né? Então tem um predador que chega e aí a família ou ela foge, ou ela se esconde, ou ela contra-ataca, né? Então tem essa variedade de reações que, segundo o Leroy, decorre de uma variedade de sons emitidos pela mãe, que dá o comando. Então ele diz que essa complexidade, esse caso que ele está observando, não poderia acontecer se os animais não fossem capazes de usar signos articulados que têm significados para eles. Então não é só uma linguagem de ação. Não precisamos entrar nessa saber. Ele já vai meio que, né, porque o Condillac ele defende uma linguagem de ação, e a linguagem articulada, o Condillac ele fala dos cachorros, domésticos, eventualmente, por conta da convivência com seres humanos, mas, em geral, é linguagem de ação no mundo animal. O Leroy, que segue com o Condillac, ele vai além nesse ponto. Então, ele vai defender realmente uma linguagem articulada no mundo animal. E o Leroy dá vários exemplos super interessantes, assim. Por exemplo, um outro caso que, inclusive, o Darwin cita, ele mostra como as raposas bebês, quando saem da toca pela primeira vez, em territórios em que elas são caçadas pelos homens, né? Essas raposas bebês, elas já saem da toca com algum conhecimento das armadilhas, um certo conhecimento já de como evitar as armadilhas. E é muito louco, porque o empirismo está aqui, né? Assim, a discussão do aprendizado pela experiência. Então, os animais aprendem pela experiência e, além disso, tem uma transmissão de pais para filhos de um certo conhecimento para preparar os filhos já para os perigos, né? que eles vão enfrentar. Então, e o Leroy insiste nas zonas, nos territórios em que as raposas não são caçadas, os bebês eles não saem da toca com esse tipo de conhecimento. Então, para mostrar como que da experiência que vem o conhecimento que vai dar origem aos comportamentos, né, dos animais. E não é um instinto, porque tem essa questão do instinto como... Então, não é um instinto natural, como se os animais fizessem tudo de maneira automática, diferentemente do homem que aprende. Então, aqui o Leroy está insistindo no ponto segundo o qual os outros animais aprendem como os seres humanos, pela experiência, não tem nada de automático. Então, a maneira como eles vão criticar a noção de instinto é super interessante. Eu trabalhei também no livro. Mas é isso, assim. Então, ele vai falar, o Leroy insiste no fato de que são línguas estrangeiras, né? As outras espécies elas têm línguas estrangeiras. Como nós e outros países não nos entendemos quando ouvimos outras línguas, quando a gente tem dificuldade de entender, inclusive de distinguir os diferentes sons, o Leroy fala, é a mesma situação, mas
com uma diferença muito maior, que é a diferença corporal, do corpo de cada espécie. Então é por isso que a gente acha que é tudo igual, o som de um pássaro ou de um outro animal, mas na verdade não. Tem uma série de variações que a gente não está captando, e para captar tem que conviver, tem que viver em sociedade com os animais. Isso é muito bonito, a maneira como ele defende essa imersão na floresta para que a gente consiga viver com eles, né? Daí o fato dele ser precursor ser considerado precursor da etologia e tal. Então, assim, para fechar, eu acho que eu queria então voltar à ideia desse condicionamento mútuo de conhecimentos, porque é interessante quando a gente atribui linguagem articulada às outras espécies, né? Isso eu estou falando porque são os autores que estão fazendo isso, né? Eu não estou falando da minha cabeça. Então, quando eles atribuem, quando assim esse problema, essa possibilidade fica concebível, né? Concebível pensar que os outros animais conversam e usam palavras. E o que é interessante é que, primeiro, a gente explica melhor o que a gente observa das outras espécies, a gente consegue explicar melhor. Não é assim, isso é instinto. Isso é instinto que acaba com... O que é instinto? Aí ninguém sabe explicar muito bem, né? Então, o Condillac vai falar noção vazia e tal. Então, assim, a gente explica melhor o que a gente está vendo, e o outro ponto que é interessante, a gente entende melhor o que é essa faculdade da linguagem articulada. A gente assume o ponto de vista da natureza, assim, da linguagem articulada como uma faculdade que tem a sua origem no mundo natural. E o que acontece? O que a gente vê? A gente vê, ao mesmo tempo, uma humanização do animal. É verdade, a gente humaniza o animal ao concebê-lo, de certa forma, à imagem do ser humano, né, com dotado de todas as faculdades. Mas ao fazer isso, ao humanizar a natureza, a gente animaliza o ser humano. Então, a linguagem articulada, que antes, que tradicionalmente era concebida como uma faculdade exclusivamente humana, eventualmente ligada à origem divina ou espiritual, da razão, isso tudo meio que cai por terra. Assim, a ideia de razão, ela deixa de ser humana. Ela é, antes de ser humana, ela passa a ser animal, né? Então, ela a base da razão humana é animal. Então é isso que eu procurei trabalhar nesses autores, e que eu acho que é super pertinente, relevante para debates atuais e com relação à crise ambiental, a maneira como a gente vê debates ecológicos hoje em dia, né? E é isso, acho que vou parar por aqui para a gente poder conversar. Olha, eu já tenho várias perguntas aqui, né? Mas eu não quero abusar da minha autoridade. Então, se quem estiver nos assistindo e quiser fazer pergunta, pode fazer aqui pergunta direta, por aqui. Enquanto isso não acontece, Dario, eu fiquei me perguntando assim, aqui no Brasil, pelo menos, nós passamos a nos preocupar com aquilo que tradicionalmente se chama os direitos dos animais, né? Depois que como é o nome daquele autor que escreveu um livro justamente sobre direitos dos animais, que é da ética animal. Eu esqueci o nome dele agora. E ele vai defender, então, né, grosso modo, o centro da tese
para a ética animal que ele vai defender, que os animais são seres sencientes, né, que têm dor, né, e por isso a gente deve preservar a vida deles, né, se abster de comer, de consumi-los, enfim. Só que, se a gente pensar bem, essa tese já estava aí nos 18, não? Assim, no limite, na medida em que, né, Buffon, Leroy desenvolve assim uma ideia segundo a qual os animais eles têm uma razão, né? Eles são capazes de se comunicar, ainda que na sua própria linguagem particular, que ali a gente tem que preservar, a gente tem que conhecê-los, a gente não teria isso ou eu estou viajando? Completamente, completamente. É por isso, assim, várias vezes me surpreende no debate atual, assim, algumas posições que são colocadas como super originais. E, assim, não estou falando que não tem originalidade no autor que você está colocando, tá? Peter Singer, Peter talvez. Singer, exatamente, é ele, exatamente. É. Tem, assim, é outro, assim, eu acho interessante ver como lá no 18, de fato, a tese está lá. Na verdade, eles estão discutindo mais do que a capacidade de sentir, né? A capacidade de sentir, se bem que ainda tem um resquício ali do animal-máquina. Então, o animal-máquina ainda é uma posição a ser combatida. O Leroy, o Condillac, o Buffon tem uma posição um pouco ambígua, que vai mudando, mas... Então, essa coisa do animal-máquina, que se a gente for em Descartes, também tem uma ambiguidade com relação à possibilidade de sentir, ou não, tem um momento lá que ele vai falar, não, nunca falei que o animal, se eu não me engano, se o animal não é capaz de sentir. Então, mas assim, o cartesianismo radicalizou, né, mais do que eventualmente Descartes. Me corrija se eu estou um pouco, se eu me engano, mas então assim, a questão da possibilidade de sentir, ela existe, mas eles estão além disso. Assim, no meio do 18 ali, eles estão discutindo uma possibilidade de comparar ideias, de falar, de usar palavras, de contar. O Locke tem, né, um texto, um capítulo em que ele vai discutir essas faculdades todas. Ele tem uma posição ainda um pouco ambígua também, mas ele já está, para ele, capacidade de ter ideias e de sentimentos está ali já no Locke. Não tem. A questão são realmente as faculdades intelectuais, é o quanto que os outras espécies são capazes de comparar, até que ponto elas constroem ideias complexas a partir da simples, né? Mas de fato, assim, questão a capacidade, a possibilidade de sentir tá ali já, tá ali. E o que leva a pensar que a questão ética ela existe a partir do momento que a gente reconhece a capacidade de sentir, a questão ética ela está posta, né? Ela Fazer se o outro impõe, sofrer. ela se impõe, né? Isso, assim, isso que você colocou me faz pensar em algum momento uns debates sobre a moralidade da caça como prazer, como arte, como prática que busca o prazer e não a subsistência, né? Então tem um debate, um momento lá que o Diderot vai ter vão ter umas posições bem duras contra esse costume da sociedade aristocrática da época da caça, né? Então, o aristocratas saíam para caçar, matava dezenas, centenas de animais numa tarde. Assim. Então, então já tem essa ideia de que não pode fazer isso, só pode se for para comer e se estiver precisando para comer. Se não, aí tem uma frase boa que é: o caçador é mais selvagem do que é o animal
que é o selvagem que está assim. Não lembro exatamente de quem é essa frase, mas tá na terra, tá no livro. Ou seja, quem é o selvagem nessa história, né? O caçador ou a presa, né? Tem uma pergunta aqui, Dario, de Marcos. Marcos, meu colega, meu amigo. Parabéns pelo livro, Dario. É bom vê-lo. Pergunta boba. Que aproximações e que diferenças você vê na maneira como filósofos, de um lado, né, e naturalistas, de outro, tratam as faculdades dos animais? Uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, porque toca num ponto importante, que é essa articulação entre a filosofia e a história natural, né? Que, como eu disse, é um pouco a fronteira, às vezes é meio difícil de encontrar. Mas eu diria que, assim, de maneira esquemática, o animal, nesses textos mais filosóficos, ele aparece muito como um vazio, de certa forma, né? Assim, o Hume, por exemplo, o Marcos é o balieiro, né? Sim, é o Balieiro, Marcos Então, ele Balieiro. vai poder falar melhor do que eu, mas, assim, os exemplos são muito banais, né? Então, é o cachorro. O cachorro é o que vai aparecer mais lá, o cachorro que responde quando a gente chama o nome dele, ele sabe que é ele. O cachorro que sabe quando quem atacar, quem receber bem, né? O cavalo que sabe pular a altura, a boa altura que é adequada para ele. Então, são exemplos muito banais. O que acontece é que, então, no Condillac não é diferente. E o Condillac tem o Tratado dos Animais, que é considerado o livro talvez mais importante da filosofia, na filosofia do 18 sobre os animais, eventualmente, já tem gente que defende isso. Mas, assim, é um texto filosófico. O animal ali, ele entra realmente como uma peça dentro de um arsenal, um instrumento metodológico que vai servir a algumas teses filosóficas que são defendidas por Hume e por Condillac, com relação à natureza humana. Isso que é interessante. Então, eles usam o animal ali para defender teses que concernem, no final das contas, a natureza humana. É o foco ali. Então, o Hume é um tratado da natureza humana, nesse livro que ele vai fazer as sessões sobre os animais no final de cada parte ali. Mas, então, no fundo, ele está falando sobre, quando a sessão Razão dos Animais, ele fala assim, é uma puta, na minha opinião, é um texto curto e super importante para entender o que é razão no Hume, né? É isso, claro, você tem que articular com as outras partes do livro, mas aqui ele faz uma ressignificação da razão humana. Então, os animais eles têm mais essa perspectiva crítica. Por enquanto que no caso dos naturalistas, o animal ele se justifica por si mesmo, de certa forma, o estudo do animal, né? São textos que estão preocupados muitas vezes em descrever com a natureza desse animal, mas no fundo são os costumes, os hábitos, como que eles se comportam em tais circunstâncias, uma ou outra. E o que é interessante é que, então, as faculdades intelectuais, elas entram nesses textos de uma maneira diferente. Então, não é uma reflexão filosófica a respeito da inteligência animal. De vez em quando, Leroy, ele está sempre misturado ali, né? Quando está descrevendo os costumes, mas Condillac vem e ele tem a parte filosófica, que você vê Condillac ali sobre as faculdades, tem uma reflexão sobre a natureza da inteligência, né? Mas Buffon, em vários textos, mesmo em Leroy, várias passagens que são puramente
de descrições de comportamento, e é interessante porque, e foi o que eu tentei procurar, procurei passagens em que as faculdades intelectuais estão em jogo ali. Porque a maneira como eles descrevem o comportamento, eles pressupõem a inteligência. E ao fazer dessa forma, eles estão usando uma noção de inteligência que é essa noção meio humeana, meio sensualista, que é uma inteligência que nasce da necessidade, da sensação. É isso, assim, acho que espero ter respondido, mas é uma pergunta muito boa. Tem que ter muita coisa para falar sobre isso. Olha, tem mais 3 perguntas. Eu também tenho uma que eu não vou pôr agora. Letícia aqui, boa noite. Excelente apresentação e livro. Por que não conhecemos e estudamos, de maneira geral, esses autores pelas contribuições que fazem a respeito dos animais de outras espécies? Ela continua, eu vou ler todas as 3 e assim você dá uma resposta talvez única. Se existem filósofos desde a antiguidade favoráveis aos animais e até defensores da abstinência do consumo de carne animal, como Pitágoras, Plutarco, Porfírio, porque parece prevalecer a herança cartesiana na maneira que enxergamos e tratamos os outros animais, sobretudo na indústria, que exploram para diversas finalidades. É uma pergunta bem filosófica, né? Assim que é ótima. Tem várias perguntas, várias respostas, eu acho, e a primeira que me vem à mente é Montaigne, e Hume segue nessa linha meio cética. A ideia de que a espécie humana tem essa vaidade, né? Tem uma vaidade e se crê superior às outras e constrói ficções e crenças para sustentar essa vaidade. O Montaigne tem palavras, tem passagens lindas sobre isso. O homem se crê no céu e na verdade somos todos, né, estamos todos na Terra. Tem umas passagens no livro. Então, eu acho que isso, eu gosto de pensar dessa forma, assim, tem uma vaidade da espécie humana e o livro eu procurei mostrar como no 18, nessa linha já que é aberta por Montaigne, né, como que esses autores vão conceber uma noção de espécie humana que não é nobre como essa, que não está lá em cima, né, que não está no pedestal. Mas eu acho que eu gosto de pensar dessa forma. Agora tem questões de poder, de como foi colocado, né, pela Letícia, né? Tem um interesse também na dominação. Isso o Buffon vai trabalhar um pouco. Tem um interesse, tem uma exploração, né, que é aquela questão da indústria e tal. Então o Buffon ele tem passagens maravilhosas sobre 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 como essa dominação vai impacta a maneira como essa dominação ocorre na história, né? Ela é histórica, na verdade ela não é natural, ela é construída e a gente faz parte dessa história, não acabou. Então, a maneira como o homem, como os humanos se representam faz parte desse mecanismo de poder. Mas talvez, Toninho, você tenha uma resposta também para essa pergunta. Então, assim, de fato, você tem razão no sentido de que essa questão envolve diferentes, ou é possível respondê-la de diferentes abordagens, né? Ah, a primeira delas, né, a primeira parte da pergunta é, bom, por que que nós não estudamos Buffon, por Nossa. exemplo, né? Não estudamos por que que ele não entrou no cânone, né? No cânone filosófico?
Porque existe, como diz o Popper, né, na nossa história da filosofia, na história do pensamento ocidental, tem aqueles que entram no círculo do poder, né, que entram ou no círculo do saber, né, para a gente usar uma expressão da enciclopédia, e que outros ficam de fora, né, por determinadas razões, né, por determinados interesses, então a gente escolhe. Por que a gente está aqui essa semana, Dario, a gente está tendo o colóquio das mulheres na filosofia, né? Então eu dizia, bom, a única filósofa que eu estudei quando eu fiz o curso de filosofia foi Hannah Arendt, e mesmo assim muito en passant, né? Quer dizer, é importante a gente estudar as mulheres filósofas, né, que de fato elas foram canceladas, assim como muitos desses autores que são extremamente importantes, mas que não entraram no cânone, né? Então, assim, na primeira parte da pergunta, na última parte da pergunta, eu penso que por que ainda se insiste tanto na questão do comércio, da carne? Eu penso que é uma questão econômica, né? Muito mais do que uma questão cultural, sobretudo. Então, a questão ética do sofrimento do animal, ela fica em segundo plano, porque o poder econômico é muito maior, né? Certamente você lembra aí do grande debate, que eu acho que ainda continua, do foie gras na França, né? Que a fabricação do foie gras, que é uma tradição extremamente francesa, né? Impõe um sofrimento imenso para os animais, né? Porque eles são engordados à força, né? Parece que a comida tem que descer diretamente, sem... E por isso foi muito limitado. Hoje, ao que me parece, ele está mais ajustado, né? Porque tem tem um rígido controle no modo de se fazer o foie gras, muito diferente de alguns anos atrás, que não tinha nenhum tipo de regramento, né? Acho que é isso, assim, que me vem, assim, né? Questão econômica de fundo, super importante, faz todo sentido. Eu tenho uma pergunta, Dario, que é o seguinte: historicamente, quer dizer, na história da filosofia, nós sabemos que Aristóteles definiu o homem como um animal racional, né? Bom, o que faz com que o homem seja homem é a razão, coisa que nenhum outro tem, né? Esses teóricos que você analisou, né, o Buffon, o Leroy, vão de encontro a isso, alargam a ideia de racionalidade, uma vez que você evocou aí a racionalidade animal, né? Mas eles vão de encontro a Aristóteles, eles contestam Aristóteles, eles alargam a ideia da racionalidade, ou eles dizem, não, Aristóteles de fato errou, né? Como é que se dá a razão animal em relação à razão humana, filosófica, tradicional, cuja base é Aristóteles, dizendo de outro modo? Não, excelente, excelente. Então, assim, é uma excelente questão. Justamente quando eles defendem essa posição continuista, mas não é um termo da época, continuismo, acho que vem da historiografia, né? Essa é a radicalidade, na minha opinião, assim, um ponto importante da radicalidade que eles estão defendendo, eles estão insistindo nisso. Não é nada evidente que eles estão defendendo. E quando eles defendem a continuidade, esses são os termos que eles usam, né? Uma diferença de grau e não de natureza. Não tem uma diferença de natureza de uma razão para outra ou de uma mente para outra. Quando eles fazem isso, quando eles seguem essa linha, eu acho que eles agem em ruptura completa com
com a tradição, e Aristóteles faz parte, o pilar um dos pilares dessa tradição. Então, eu acho que eles alargam a noção de razão, mas aí precisava ter um aristotélico aqui para falar como que é a razão para Aristóteles, assim, né? Mas a impressão, o que eu procurei mostrar, o que eu procurei ver, é, tipo, o Jack ele é muito explícito nisso, e da minha leitura, ele segue um caminho basicamente muito parecido. As faculdades intelectuais, elas são frutos da sensação, assim, a sensação transformada, né? Isso é, então, assim, e aí, se você aceita a sensação nos outros animais, naturalmente você aceita que eles têm faculdade intelectual. A faculdade intelectual não é mais do que isso. É claro que elas têm faculdades intelectuais que são muito complexas, mas é uma questão de grau. Então, a capacidade de raciocínio do ser humano, eles não defendem uma igualdade absoluta, né? Eles têm uma superioridade da espécie humana no que se refere à capacidade intelectual, né? Uns vão defender isso de uma maneira mais forte, outros menos, mas assim, a hierarquia continua. Mas tem outros. O ser humano não quer dizer que eles estão colocando, ele elogiando, não. Tem vários outros problemas do ser humano. Por exemplo, a questão da felicidade. Tem algumas espécies que são muito mais felizes do que nós, apesar de tudo que fizemos, tudo que desenvolvemos. E a questão. Não, então, eu acho que eles alargam no sentido em que tem uma democratização da razão, mas quando eles fazem isso, assim, tem uma mudança na maneira como a gente compreende a noção de razão em si. Então, eu acho que vai de frente contra essa ideia de Aristóteles, de que tem uma exclusividade humana, assim. E eu acho que esse debate é super, super interessante, né? Porque, na verdade, mais do que interessante, é importante, né? Especialmente no mundo contemporâneo, em que há uma certa vertente que diz: nós, humanos, nós só nos interessamos pelos direitos dos animais porque nos interessa enquanto humanos, né? Como se só nos interessasse a nós, humanos, como isso não foi, como nós não pudéssemos ou não, né, não tivéssemos condições de aprender também com os animais, né? Então, o Leroy vai ser muito bom para isso. Então, ele vai mostrar, não, temos muito o que aprender com os lobos, né? Os lobos são, né, uma espécie detestada. No fundo, ele vai acabar com o lobo, que não serve para nada, que fede. O Leroy, ele vai, não, temos muito o que aprender com a moral dos lobos. Então, tem um aspecto epistemológico importante que se precede a questão ética, mas que acompanha, que precisamos conhecer primeiro para poder falar do que tem ali. E não conhecemos, na verdade, não sabemos o que se passa lá, porque nos distanciamos. Houve um distanciamento. Exato, exato. Nossa, é muito interessante, Dario. Eu acho que eu tenho certeza, né, que a sua tese vai nos ajudar a melhor compreender essa questão e também penso que a partir dela outros horizontes, outras pesquisas, né, que estarão nessa interface aí entre a filosofia e os pensadores naturais, os naturalistas, né, como você disse, cuja delimitação, o que é filosofia, o que não é filosofia, o que é natural, o que é, né, o que é filosofia, o que não é filosofia, já é difícil no 18, né, de modo muito particular, os naturalistas, né?
Eu queria te agradecer, mas antes de me despedir, ou de nos despedir, eu queria dizer o seguinte, que nós vamos fazer o sorteio, né? Depois de muito tempo, quase 2 anos, que a gente não fazia live pelo Instagram da Abis 18, né? Porque o Instagram mudou as normas para a live e a gente não tinha mil seguidores, né? E a professora Lilian, que é a nossa diretora, super diretora de comunicação, a quem eu agradeço todos os dias, assim, aos deuses, aos orixás, às entidades. E ela teve essa excelente ideia de a gente fazer uma campanha ABS 1000, né? Não 18, mas 1000. E a gente conseguiu, a gente tem bem mais de 1000 seguidores. E a ideia é fazermos aqui o sorteio de 3 livros. Deixa eu só pegar aqui os livros, só um minutinho, por favor. Bom, nós temos 3 livros aqui. O primeiro é justamente da professora Lilian, é esse livrão aqui. Nós vamos sortear, chama-se Além da Semelhança, o retrato na arte ultracontemporânea. Então, é um livro muito interessante da professora Lilian, que analisa o que é o retrato na arte não contemporânea, mas ultracontemporânea. E o segundo livro é História, Pensamento e Ação, é um livro que eu organizei, né, de um colóquio sobre filosofia da história aqui na UFES. E o último é a minha tese sobre Montesquieu, que foi publicada pela editora Unijuí, A Via de Mão Dupla. Tá? Então, para não haver dúvidas da nossa idoneidade, eu vou fazer o sorteio aqui, assim, ao vivo, como dizem. Tudo isso foi a professora Lília que descobriu, né, que nós podemos. Deixa eu ver aqui, aqui está aqui, né? Dá para ver, né? Não sei se dá para ver, Dario. Eu tô vendo. Agora sim, eu acho que melhorou. Agora melhorou, né? O que é isso? É um sorteio online. Eu não sabia que isso existia, gente. E aí, nós vamos sortear. Então, aqui tem os nomes, tem 200 e 280 nomes, eu acho. Tá aqui, vocês estão vendo os nomes. Tá bem pequenininho, mas estão aqui. Dá para Dá ver que para os nomes ver, estão aí. né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Pronto, dá para ver 289, né? Precisamente. Então, a gente lança aqui, né, os nomes e sortear. Tá vendo aqui onde tem sortear agora? Vou sortear. E aí vai sair, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, sorteador. Eu estou me sentindo num bingo, assim. Que Olha aqui, maravilha de ferramenta, hein? né? Resultado do sorteio: 86, Enxadachim. Não sei quem é esse, Enxadachim, 86. Esse aqui deve ser o nome do. Deixa eu ver se eu vejo aqui, ó. Que aqui eu tenho uma lista. 86. Enxadachim. Deve ter aqui deve ser o nome o nickname, né, da pessoa, né? Então, esse é o primeiro, que é o livro da professora Lilian, tá? Então, o segundo
novamente, vamos lá. Vamos ver se consigo, se eu não. Quantidade, não. Quantidade e 289. Ver aqui novamente. Sortear sem repetir o resultado. Novamente. Vamos lá. Sortear. Liliane Borges, advogada. Então, eu não sei quem é, então, mas o primeiro foi. Eu anotei ali, Enxadachim. E o segundo é Liliane Borges, deve ser advogada, né? Deve ser alguém de Minas Gerais, alguém do direito. Então, é o segundo e o terceiro. Sortear sem repetir o resultado. Novamente, vamos lá. Sortear agora. Vamos ver. Sabrina Sousa. Também não sei quem é, mas como vocês puderam perceber, nós vamos entrar em contato com esses nossos associados, né, que participaram da nossa campanha, né, de novos seguidores. Nós vamos entrar em contato com cada um, nós vamos pegar os endereços, nós vamos enviar esses livros para vocês, né? Então, Dario aqui foi o nosso, né, como é que fala? Averiguador Estava na mesa de apuração. Tem um nome Né? técnico, né, para isso. Escrutínio. Isso aí. Escrutínio. Né? Então, Dario, olha, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela presença, parabéns pelo livro, e espero contar com você proximamente, da gente se ver pessoalmente, né? Se não esse ano, mas pelo menos o ano que vem lá em Saragoça. Com certeza. Com certeza, estarei lá. E muito obrigado pelo convite e pela conversa. Muito, muito bom. Esse formato me agrada muito. Assim, segunda vez eu gostei bastante. Obrigado. E obrigado também pela oportunidade de divulgar o meu trabalho. Importante também. Maravilha. Eu agradeço também a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa nossa conversa. Agradeço mais uma vez a professora Lilian por essa campanha que foi muito bem sucedida, né? Agradeço ao Fábio, né, que é o nosso suporte técnico, que eu falei para eles, Fábio, eu tô com medo, eu não sei como é que mexer, se isso der ao vivo ainda por cima, mas olha, funcionou, viu, a orientação ministrada por Funcionou. ele, funcionou direitinho, né? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Até o próximo mês nós vamos continuar, né, mensalmente com essa live, porque eu acho esse bate-papo para a gente divulgar, especialmente para os mais jovens, né, a nossa produção, né, a nossa identidade filosófica, mas também cultural do período do século XVIII. Eu acho isso super importante. Tá bom? Com certeza. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.